Vamos entender agora o significado de HTML. HTML significa, nos conceitos de redes e internet, a linguagem de marcação de hipertexto. E nada mais é do que a linguagem base, a linguagem padrão para a construção das páginas da web. Observa, em provas de concurso nós precisamos saber, em primeiro lugar, o significado do termo HTML, repetindo, significa linguagem de marcação de hipertexto. E em segundo lugar, temos que saber qual é a sua função. A resposta é a linguagem padrão. Até hoje, HTML continua sendo a linguagem padrão para a construção das páginas da web. Aqui eu te mostro na tela, e vocês podem observar comigo, uma codificação HTML. Esses códigos HTML, eles são utilizados para construir uma página da web. É claro que nós não precisamos entender de código HTML para responder as questões, mas precisamos entender que HTML é uma linguagem de marcação que o usuário, quando cria uma página da web através do código HTML, ele vai criando esses códigos, e esses códigos marcam a posição dos elementos daquela página dentro do navegador. Por isso ela é chamada de linguagem de marcação de hipertexto, porque ela é utilizada para marcar os elementos que compõem aquela página. Um outro ponto importante no HTML é algumas provas indicando que ela é uma linguagem interpretada. Isso está correto, porque o navegador, quando recebe a codificação HTML, ele interpreta aquela codificação, interpreta aquele código e então coloca, disponibiliza os elementos dentro daquela página. Então um navegador como, por exemplo, o Internet Explorer, recebe esse código HTML, interpreta esse código e então marca a posição dos elementos que compõem aquela página. Por isso, linguagem de marcação de hipertexto. Ela é uma linguagem interpretada pelo navegador que recebe essa codificação HTML e, de acordo com essa codificação, marca a posição dos elementos na página. Marca a posição da foto, da tabela, do texto, do hiperlink que aponta para um determinado local. Tudo isso está descrito no código HTML. Outra dica, embora HTML não seja a única linguagem para construção e criação de páginas da web, até hoje ela é considerada a linguagem base, mas existem outras linguagens associadas, como por exemplo XML, como por exemplo ASP, PHP, Java, JavaScript. Quer dizer, existem muitas outras linguagens que podem ser usadas, inclusive, em associação com o HTML para a criação de páginas da web. Então ela não é a única, mas até hoje é considerada a linguagem base para a construção e para a criação de páginas da web, ok? É importante também perceber que quando eu disse que HTML é uma linguagem interpretada pelo navegador, isso não quer dizer que ela é uma linguagem compilada. A diferença de interpretada e compilada é que as linguagens compiladas são aquelas que o programador constrói o código-fonte e depois esse código é compilado, isto é, transformado em linguagem de máquina que o computador é capaz de entender. No HTML isso não acontece. Essa codificação HTML não passa por um processo de compilação. Não passa. Observa, o HTML é diretamente interpretado pelo navegador que já posiciona os elementos dentro daquela página. Ok? Isso é muito importante, claro, sempre pensando nas respostas corretas de provas de concurso, nesse caso sobre o HTML.